Mais uma vez, bom dia a todos. A Abraciclo agradece a presença de todos vocês em mais essa coletiva trimestral que estamos realizando. E hoje, com uma boa novidade, nós estamos também ao vivo conversando com os jornalistas de Manaus, que estão reunidos na sala de reuniões da filial Abraciclo Manaus. Até o momento nós temos lá jornalistas da TV Globo, do jornal A Crítica, Jornal do Comércio e Amazonas Hoje. E outros jornalistas devem estar a caminho, segundo informações que temos de lá. Então, aos jornalistas de Manaus também, bom dia, muito obrigado pela participação. E lembramos que ao final da apresentação dessa coletiva, serão abertas as perguntas e respostas a todos, né? E aí vocês fiquem à vontade em Manaus para apresentarem as suas perguntas através da Aline Feltrin, nossa assessora de imprensa, que está presente aí com vocês no escritório da filial Abraciclo. Tá bom? Bom, ao meu lado está o Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, que vai dirigir a palavra a vocês. E de antemão eu posso até já dar uma dica, né, Marcos? Que tem uma boa notícia, uma notícia totalmente nova para ser apresentada a vocês e que certamente vai animar ainda mais o mercado de motocicletas, que começou o ano muito bem. Marcos, por favor. Bom, olá, meus amigos da imprensa, bom dia. Aqui de São Paulo, de Manaus também. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Vamos tentando aqui reduzir essa distância física tão grande, né, entre aqui a sede de São Paulo e a sede de Manaus. A gente também tem uma sede em Brasília, quem sabe a gente consegue no futuro também conectar as três sedes ao mesmo tempo nessa coletiva. Dizer para vocês que podem continuar tomando café da manhã tranquilamente enquanto eu falo aqui. Vai ser uma apresentação rápida, né, o balanço do primeiro trimestre de 2019, passou rápido, né? A gente teve juntos no final do ano passado e incrível como o tempo está voando, né? Com muita coisa acontecendo, então de forma que os resultados que a gente vai mostrar hoje já se mostram bastante positivos, até acima daquilo que nós esperávamos no final do ano passado. Vou pegar o controle aqui para a gente então passando os slides. Deixa eu só descobrir qual o botão certo. Não estou conseguindo. Da direita, não? Pronto, vamos lá. Bom, os nossos associados vocês já conhecem, né? São as marcas que estão aí na tela, né, de motocicleta e também de bicicleta. As nossas sedes, né, São Paulo, Brasília e Manaus. E começando aqui pelas ações de 2019, assim como nós temos feito nos anos anteriores, a nossa presença também vai acontecer no evento do Maio Amarelo, no mês que vem. Só que dessa vez nós vamos fazer o moto check-up, como costumeiramente a gente faz nesse evento, só que dessa vez vai ser em Brasília, né? O ano passado fizemos aqui, vamos fazer em Brasília, do dia 14 ao dia 16 de maio, evidentemente, né, que toda a imprensa, né, se for possível de estar lá e prestigiar esse evento, seria um prazer recebê-los lá, mas a gente espera, né, da mesma maneira que foi feito aqui, né, conseguir transmitir palestras, como vocês já conhecem, né, informações sobre pilotagem com segurança, também para os usuários lá de Brasília. Bem, outra, diria que é a novidade, não, né, mas de 2 em 2 anos, vocês sabem que durante o salão de 2 horas a gente faz a premiação do Prêmio Abraciclo de Jornalismo, então tradicionalmente já faz muitos anos, muitas edições que a gente faz esse evento. Só para lembrar vocês, né, que passa aqui a tela se a gente conseguir. Obrigado. Então, as inscrições, né, são abertas já a partir do dia 1º de abril.
e vai se estender até o mês de setembro. A divulgação da premiação, como a gente falou, vai ser no dia 18/11, durante o salão de 2 horas. Então a gente conta, né, com o apoio de vocês para falar, né, na imprensa e para a sociedade sobre o nosso segmento. Nós serão 4 categorias: bicicleta, moto impressa, motocicletas impressa digital, som e imagem, e também uma categoria especial lá para os nossos amigos de Manaus, lá do Polo Industrial de Manaus. Cada categoria será premiada do primeiro ao terceiro lugar, com esses valores de premiação que vocês estão vendo: 8.000 para o primeiro, o segundo R$3.500 e o terceiro lugar R$2.500, além do troféu e placa homenageando os premiados. Então, a gente já tinha um site que eu vou mostrar na sequência. Esse ano a gente tem avançado, né, na comunicação com vocês. Agora vamos ter um Instagram, vocês vão poder acompanhar as matérias, enfim, tudo que tiver ligados, né, a essa premiação e tudo que for sendo desenvolvido de lá até a premiação no salão. Então, além do Instagram, como eu disse, também tem um endereço que é um site específico, que aliás é através dele que vocês vão fazer a inscrição, certo? E pega bem no currículo, né? O Zé está dizendo que vai prestigiar o currículo de vocês escrever sobre os segmentos de motocicleta e bicicleta. Bom, vamos lá então. Dados do setor, a produção, não sei quem está mais distante vai estar conseguindo ver, né, mas esse gráfico aí é um histórico de 2002 até 2018. Lembrando que ano passado a gente tinha anunciado, né, esse aqui é o número que a gente soltou release no começo de janeiro, pela primeira vez nos últimos 3 anos, né, 2016, a gente voltou para o patamar de 1 milhão, crescendo 17,4 em 2018, mas se a gente tiver essa linha tracejada vermelha, esse 1.036 ainda é o patamar de 2004. Então, embora a gente esteja feliz, né, por ter voltado, ter um horizonte positivo de crescimento, como a gente disse, na verdade a gente ainda está muito distante do patamar que a gente já ocupou em 2011, por exemplo, com mais de 2 milhões de unidades produzidas. Então, mas a gente tem a expectativa e esperança de que a gente volte a crescer e gradativamente chegar nos 2 milhões novamente. Talvez demore um pouco mais de tempo, mas a gente espera daqui para frente ter um crescimento mais paulatino e gradativo do nosso segmento. Esses são os números do mês de março da produção: 91.500 unidades produzidas. Lembrando que, se a gente comparar isso, só tem número negativo, né? Mas é que março do ano passado não teve carnaval, março desse ano teve. Fevereiro passado, de 19, né, mês anterior, também não teve carnaval. Então, as bases ficam muito distorcidas, né, quando a gente olha o evento. Então, a melhor maneira de analisar os números é mostrar o dado consolidado do trimestre. Então, aqui esses dados, como vocês podem ver, né, foram 276.835 unidades produzidas, com crescimento de 6,6, mais de 17 mil unidades. Então, a gente avançou na produção nesse período. A exportação, da mesma maneira, né, que essa tem menos impacto dos feriados locais, mas o dado consolidado do trimestre, né, que é a próxima tela, a gente pode ver que aí sim a gente teve um baque muito forte, né, uma queda de mais de 50%, motivado, como vocês sabem, pelo mercado argentino, que ainda continua em crise e é o principal mercado brasileiro, né, correspondendo ainda a 70% do volume que a gente exporta. Bom, na venda atacado, pulando essa parte aqui que a gente falou do mês, a gente produziu, vendeu para as concessionárias, né, quase 94 mil unidades, e no acumulado do período, né, do trimestre, tivemos um crescimento bastante substancial, até muito mais do que a produção total. Foram
quase 16% de crescimento, mais 36.631 unidades. Então, um número bastante significativo, acima da expectativa, e aqui foram dois fatores, né? Uma foi realmente o aumento da produção, né? Os fabricantes conseguiram produzir um pouco mais do que estava previsto, e também parte do mercado da exportação, como a gente viu, né? Com aquela queda que acumulou no primeiro período do ano, parte daquilo foi convertido para o mercado interno, né? Por isso que a produção, a gente tem um registro de 6,6, e na venda atacada, que é a venda para as concessionárias, o crescimento foi maior, né, de 15,7. Então, porque, como a gente disse, parte da exportação veio para o mercado interno, a gente conseguiu crescer um pouquinho mais na produção. Nesse quadro vocês podem ver por segmento, né, street, trail, motoneta, scooter, naked, big trail, off-road, curso, esporte e touring. Com esse crescimento aqui de 36.600 unidades, e tem um comparativo do venda atacado de janeiro a março, ano passado com esse ano. Mas se a gente tem um olhar mais atento aqui, né, para essa variação de crescimento, a gente vai ver, né, que a maior fatia do crescimento em termos de valor, volume, né, foi justamente na categoria que é onde as fabricantes têm volume, né, mais de 50% da produção, que foi na categoria street. Das 36.000 unidades a mais, 20.000 veio dela, né. Outro destaque importante foi na motoneta, né, que ela veio com a produção baixa no segundo, principalmente no último quadrimestre de 2018, e que nesse período, né, nesse trimestre, teve um aumento substancial da produção. Então ela foi 7.600 unidades a mais. Então veio praticamente todos os segmentos tiveram crescimento, a custo um pouco menos, a gente pode ver aqui nas últimas linhas, né, mas foram variações muito pequenas, mas em linhas gerais, né, todos os segmentos cresceram. Bom, e todo esse crescimento, né, tanto da produção quanto no atacado, foi motivado pelo ritmo do varejo, né? Então aqui a gente, nesse quadro, tem os emplacamentos, né, de motocicleta 0 km, que traduz a velocidade do varejo. Então no mês de março, né, mesmo com um dia menos de fevereiro, né, a gente registrou quase o mesmo volume praticamente, né, e um número bem superior a março de 2018, que teve mais dias úteis no ano passado. No trimestre, registrou um crescimento ainda maior do que no atacado. Foram quase 18% de crescimento, mais de 39 mil unidades emplacadas a mais, totalizando 258 mil unidades. A scooter continua sendo crescimento sistemático, né, ano a ano. Esse aqui é o resultado acumulado do trimestre desses anos que estão aí. Vocês podem ver que nos últimos anos, o 2019 continua tendo o melhor resultado, né, histórico do segmento, com viés ainda de continuar a crescer substancialmente. Fazendo aí um resumo, né, por cilindrada, a gente considerar a baixa cilindrada até 160, e vocês podem ver que a gente concentrou o crescimento, né, no varejo. Tá? Um pouco mais de 39 mil motos emplacadas, 32 mil veio das motocicletas até 160 cilindradas. Na outra ponta, né, do mercado, as motos premium acima de 800 cilindradas, também tivemos crescimento em percentual, foi onde mais cresceu, tem quase 33%, com 1.200 unidades a mais. E no miolo aqui, que a gente chama de média baixa, média alta, né, também tiveram resultados importantes, mas mais acentuado na média cilindrada baixa. Então, praticamente, né, todos os segmentos aí, as faixas de cilindrada tiveram crescimento, com destaque para as duas pontas principais, né, a baixa cilindrada e a alta cilindrada acima de 800 cilindradas. Aqui nesse quadro vocês têm o resultado por região, né, quase mais de 39 mil motos, né, nós crescemos 18% no Brasil, né, no varejo. Vocês podem ver o percentual que está aqui colocado no mapa,
o percentual de crescimento de cada uma dessas regiões. Podem ver que o Nordeste foi o destaque, né, que cresceu quase 22%, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste nós tivemos também crescimentos substanciais, um pouco menos na região Norte. No Nordeste, como a gente falou durante as coletivas, né, do final do ano, a gente tinha falado que se tivesse produto a gente poderia ter vendido mais, e parte desse volume de vendas ele veio da modalidade do consórcio, né, que criou uma pendência de entrega e que com o aumento do volume da produção nesse trimestre, eles conseguiram abastecer a rede e resolver grande parte dessa pendência de entrega, né. Além disso, aqui no Sul e no Sudeste e também em todas as regiões do país, um crescimento substancial da modalidade de crédito, de financiamento. A média diária de vendas, se a gente olhar no histórico de janeiro do ano passado até março desse ano, vocês podem ver que a gente voltou ao patamar, ultrapassar a marca das 4 mil unidades emplacadas diariamente, e chegando no mês de março, no histórico, né, desse período, com o melhor resultado do varejo, em termos de média dia. Só voltando um pouquinho, aqui a gente estava dizendo que esse quadrimestre, né, de setembro, outubro, novembro e dezembro, que nós praticamente batemos a barreira das 3.800, 3.900 unidades, a gente já poderia, como a gente falou, né, ter chegado às 4 mil unidades dia, mas infelizmente a disponibilidade, né, dos fabricantes não foi suficiente, né, o volume de produção para atender a demanda do mercado. Por isso mesmo é que a gente reporta que essa velocidade da venda, ela carrega um pouco, né, do ritmo da venda do último quadrimestre do passado. E esses são os principais fatores, né, do crescimento, né. A carteira de consórcio voltou a crescer, né, tem tido resultados positivos. Mais do que a economia real, né, a expectativa do consumidor, principalmente do consumidor de baixa renda, vocês viram que a maior parcela do nosso crescimento foi justamente na baixa cilindrada. Então, esse consumidor, ele é muito guiado pela expectativa do futuro, né, porque, como a gente sabe, né, a maior parte da venda é feita a prazo, ou através do consórcio, ou através do financiamento. 70% está nessas duas modalidades. E quem contrata crédito, quem contrata um parcelamento de longo prazo, tem que ter a convicção de que vai ter a sua empregabilidade garantida, né, e a sua renda mantida. Então, essa expectativa, muito embora isso, como a gente falou, não tenha traduzido ainda em termos reais, né, na economia, porque na prática o desemprego ainda continua elevado, mas esse viés positivo leva o consumidor a contratar e a consumir produtos com parcelamento de médio e longo prazo. Além disso, né, o crédito e a inadimplência estão sob controle, com o viés de crescimento também, e a gente percebe, né, que os bancos têm procurado as nossas redes com mais ênfase, né, oferecendo mais crédito. Então, talvez a taxa de juros básica, né, num patamar mais baixo, tem motivado os grandes agentes financeiros a se voltar para o crédito do consumidor, né, e o nosso segmento tem sido alvo, né, desse procura, desse aumento de demanda por crédito. Então, além disso, né, os nossos fabricantes, né, estão num esforço de aumento de produção e de venda à rede, provendo modelos cada vez mais tecnologia e mais atrativo para incentivar o mercado, né, aquecer o mercado. As projeções, essas foram os números que nós mostramos o ano passado, com a produção 1.080.000 unidades, atacado 1.031.000, varejo 998 e a exportação 49.000, né, com a produção crescendo 4,2. Aí, com esse crescimento do trimestre, algum ajuste a gente já verificou, né, já aconteceu parte deles agora no primeiro trimestre. Isso é um resumo
de tudo que a gente falou agora há pouco, né, do que aconteceu no trimestre, a produção, atacado, varejo e exportação, não comparando trimestre com trimestre, a gente viu que o destaque realmente foi o ritmo do varejo, né, e o esforço dos fabricantes de atender essa demanda. Então, por conta desse crescimento já registrado no trimestre, os números projetados sofreram alterações. Então, na produção, a expectativa agora é chegar em 1,1 milhão e crescer 6,1%, no atacado 1,060 milhões, em relação à produção anterior, mais 29 mil unidades. Então, como vocês podem ver, 20 mil veio do aumento da produção e 9 mil veio do mercado externo, né, da produção voltada para o mercado externo, que com a redução, né, diferença de 49 para 40, esse 9 mil foi destinado para atender a demanda do mercado interno. E o varejo, né, revisado, evidentemente que tudo isso em função do ritmo do varejo, de 1,020 milhões. Aí já ajustando os percentuais de crescimento em relação ao ano passado, a produção fica com 6,1% de crescimento, venda para as concessionárias quase 11%, e o varejo com nova estimativa de 8,5%. A gente tem feito esses ajustes, né, dos anos anteriores, fundamentalmente a gente mostra isso mais metade do ano. Como a gente falou, com esse viés mais positivo do mercado, os fabricantes estão preferindo fazer ajustes gradativos, então de forma que, como a gente falou, concretamente ainda não aconteceu nada, está só no âmbito da expectativa. Então, o que a gente espera é que essas coisas movimentem, né, que possam movimentar as reformas, que possam movimentar o mercado e a economia brasileira, elas de fato sejam implementadas e isso traduza em crescimento da economia brasileira. Aí assim a gente vai ter um período mais próspero, definitivamente, né? Mas, como a gente falou, por enquanto a gente está no âmbito da expectativa só, né? Então, por isso que a gente prefere dando os passos aos poucos, né? Então, o primeiro movimento é esse que vocês estão vendo agora, né? A gente espera, evidentemente, que esse mercado continue do jeito que está, que as reformas sejam implementadas e que imobilizem, destravem, né, a economia brasileira, e que ela volte a crescer e que a gente continue nesse viés de crescimento para o restante do ano 2019. Bom, acho que era isso, né, Zé? Tinha para mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, algum esclarecimento adicional, a gente fica aqui à disposição, nossos amigos lá de Manaus também, né, que estão, a imprensa que está reunida lá no nosso escritório, também fique à vontade para encaminhar perguntas e, eventualmente, esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. E eu vou pedir apenas que, antes de fazer a pergunta, seja identificado pelo nome completo o autor e o veículo que ele representa, tá bom? E também fica à disposição a Aline Feltrin, lá em Manaus, para nos enviar as perguntas dos jornalistas que estão aí presentes. Tá bom? Então vamos em frente. Mário Curso, Automotive Business. Marcos, parece que tem uma perspectiva de crescer, a possibilidade de crescer mais do que essa projeção. Imaginando que tudo ocorra certo como a gente espera, como o mercado espera, dá para ir para 10%, 12% com tranquilidade. E outra coisa em relação às exportações, basicamente isso na Argentina. Tem algum outro mercado que dá para destravar até o fim do ano, nos próximos 2 anos, para melhorar a perspectiva de exportação? Esse é o papel que os fabricantes estão tentando resolver, né? Na verdade, nós gostaríamos de manter os volumes, não simplesmente de cortar. Existem outros mercados, né, que os fabricantes exportam, né? Colômbia, Peru, Chile, Estados Unidos, mais motocicleta off-road. Então, de forma que o pessoal da linha de frente está empenhado em desbravar e aumentar as exportações para esses mercados. Mas ainda o maior volume ainda continua
no mercado argentino, e a gente ainda depende deles, né, de recuperação da economia local para voltar a crescer nesse ano. Então, há um movimento de expansão para esses outros mercados, mas ele ainda é pequeno, porque ainda sofre uma concorrência muito forte de motocicletas vindas do mercado asiático. A distância de preço ainda é muito grande. O mercado argentino, ele já é mais maduro, já é mais conhecedor, né, do produto brasileiro. A vantagem de comprar um produto que tem mais durabilidade, né, que requer menos manutenção, no fim de, por exemplo, 3 anos, muitas vezes vale a pena pagar um pouco mais caro, né, e ter um produto de mais qualidade e de maior confiabilidade com o consumidor. Então, essa visão do produto brasileiro, ela é mais perceptível justamente no mercado argentino, porque já há muito tempo, né, a gente exporta para esse país. Ele é parceiro a longa data, já com algum volume. Então, esse trabalho está sendo desbravado também nesses outros, vendendo, né, o produto brasileiro, um produto que, embora tenha um custo mais alto, né, 2, 3 anos é vantajoso ainda em relação a um produto que tem um desgaste maior. Em relação ao mercado interno, o sinal que o mercado interno deu neste primeiro trimestre parece mais forte do que a aposta da Abraciclo no crescimento até o fim do ano. É como a gente disse a vocês, até agora, né, de concreto, a gente não teve nada, nenhum movimento. Né? As reformas foram encaminhadas, né? A reforma foi encaminhada na Previdência, mas a gente sabe que está em curso outras reformas que são importantes para o nosso país e que, sem essas reformas, dificilmente a gente vai conseguir fazer um movimento de voltar a crescer, né, do PIB brasileiro. Então, a gente tem uma expectativa, nós queremos, se você perguntar, poxa, a Abraciclo, ela não é uma entidade dissonante dos fabricantes, ela é uma entidade que congrega os fabricantes de motocicleta. Então, os nossos associados, evidentemente, querem produzir mais, querem crescer. Isso é a mensagem que a gente trouxe, mas para que isso realmente se concretize, a gente ainda tem um pé atrás, né, em relação à concretização das reformas que o nosso país precisa serem efetivadas. Então, o mercado está com um positivo, mas do dia para a noite isso pode sofrer um revés. Assim como nós tivemos ano passado, né? Tivemos que maio, já teve a greve dos caminhoneiros, está um horizonte de crescimento, daqui a pouco, do dia para a noite, aconteceu uma crise grande, né, que impactou todo o país e depois caiu para retomar, demorou 2, 3 meses. Só que nesse ambiente que foi criado, até a gente conseguir poder de reação, lembrando que o fato da nossa indústria estar lá em Manaus e depende de toda uma cadeia de fornecedores, né, inclusive externos, um tempo, né, para colocar pedido de peça e tal e atender a fábrica de 5, 6 meses pelo menos. Então, como a gente falou, os fabricantes estão atentos a esse movimento, porque evidentemente a gente quer aumentar o volume, né, é do nosso interesse. A gente passou 6 anos consecutivos experimentando queda. Mas agora que está crescendo, vocês não vão fazer não? Estamos nos mobilizando. Né? Uma coisa é você se mobilizar, a outra é você oficializar o número. A partir do momento que você oficializa, já está falando de produção de 5, 6 meses para frente. Então, uma vez comprometido esse número, para voltar atrás é muito difícil. Né? São pedidos confirmados por fornecedores, expectativas, né? Contratação de pessoas, né, para ampliar o volume de produção. Então, tem uma série de coisas que são consideradas. Então, a gente prefere, né? A gente está avaliando, os fabricantes estão avaliando a expectativa com viés de crescimento, mas ainda não, parte disso está oficializado o número que a gente colocou para vocês hoje aqui. Parte ainda vão ficar no compasso de espera e ver como que o mercado brasileiro se acomoda.
Obrigado. Marcos, Carlãozinho, coach no Montessori. No final do ano passado, a gente comemorou a volta à casa de 1 milhão de unidades. O viés de crescimento que você mencionou agora há pouco. Mas você fez questão de lembrar que nós ainda estamos muito abaixo da capacidade produtiva instalada. Bom, a lição de casa foi feita, as reduções necessárias foram feitas e a gente está experimentando esse crescimento. Aí a pergunta, nós voltamos a ter um negócio saudável, com capacidade de investir novamente para acompanhar esse arranque de mercado? Porque doeu, né? Doeu para todo mundo, todo o setor doeu, machucou, muita gente ficou pelo caminho, marcas quebraram. Nós estamos saudáveis, de novo, do ponto de vista da indústria, nós estamos prontos para essa arrancada? Saudável, né, talvez seja uma palavra difícil da gente traduzir a realidade da indústria no momento. Né? Então, a gente está numa fase, eu diria, de recuperação. Saudável a gente estaria feliz se a gente estivesse produzindo 2 milhões atualmente. O que a gente pode dizer é que esse encolhimento exigiu sacrifícios, né? Sacrifícios de redução de quadro funcional, sacrifício de redução de fornecedores que fecharam as portas, que tiveram volumes de produção bastante reduzidos. Então, toda a cadeia foi, como você mesmo comentou, muito negativamente impactada. Numa ponta, a rede de fornecedores e também na outra, as redes de concessionários, além da indústria. Então, atual, a gente entende que em 2018, né, o volume de 1 milhão, vamos lembrar que a gente coloca o mercado brasileiro praticamente no sexto melhor posição do mundo. Não é um volume desprezível, né? Então a gente já produziu, lógico, produziu 2 é melhor que produzir 1, com certeza. É um mercado muito mais pujante e certamente a gente estaria num outro patamar de discussão atualmente. Mas o volume de produção de 1 milhão é um volume bastante significativo, né, que ele é um volume atrativo, interessante tanto para a indústria como para o mercado brasileiro. Ele mobiliza centenas e milhares de pessoas ligadas ao segmento, fornecedores de equipamento, produtores de produção de capacetes, enfim, uma infinidade de negócios em torno do nosso segmento que é bastante significativo. Então, a indústria, por exemplo, de motocicletas que está sediada lá no Polo Industrial de Manaus é o maior parque industrial que está naquela cidade. Então, ela é bastante expressiva e importante para o mercado brasileiro. Bom, o que foi feito nesse período é que se ajustou, né? A queda dos volumes de produção ao longo desses anos, ele aconteceu de uma forma muitas vezes não planejada. Você estimava um número, chegava no final do ano, estava em outro menor ainda. Então agora, com essa fase de ajuste passado, a gente cresceu o ano passado, está continuando a crescer. Então acho que, digamos que a estrutura, né, tanto em toda a cadeia, né, fornecedores, fabricantes e concessionários, está adaptada para esse volume. E que agora, provavelmente daqui para frente, vai requerer novos investimentos, né, em vários aspectos. Né. Então, certamente o primeiro e o mais relevante deles é a abertura de novos postos de trabalho. Então isso acontece na indústria, já é um movimento que é perceptível, né, nas nossas indústrias, também na rede de fornecedores e também na de concessionário, porque você se ajustou para esse patamar e agora volta a necessitar mais equipe de vendas, mais mecânicos para trabalhar nas oficinas em função do volume, né, de demanda que tem aumentado, enfim, tudo que envolve a cadeia de distribuição. Então, é um movimento de investimento de expansionista, né, que a gente já começa a perceber. Então, um momento bastante favorável para a gente atualmente. E já temos perguntas chegando de Manaus, né? Então, por favor, Rafaela. A Elaine, do jornal AM Hoje, pergunta: o que motivou o consumidor a comprar mais motos em comparação ao mesmo período do ano anterior? E pediu para falar sobre o desempenho de Manaus em demanda de vendas.
Você tem os dados de Manaus? Vou pegar aqui os dados de Manaus, já eu falo sobre os números de Manaus. Mas a gente viu aí agora há pouco, né, na apresentação que a região norte foi a que menos cresceu no país, né? O estado do Amazonas, eu me lembro que também teve um crescimento menor, mas especificamente a cidade de Manaus foi bastante privilegiada, né, nesse contexto. Eu já te dou o percentual qual é de crescimento, né? O pessoal está projetando aqui, ó. Claro, como a gente estava falando, né, o Manaus no trimestre cresceu 20,7%, quase 21%. O norte, a gente viu 7,8%, o Amazonas também cresceu bem, né, 18,8%. E aí, pessoal de Manaus, nossos concessionários aí estão de parabéns pelo trabalho que realizaram por aí. Então, o que a gente tem visto, né, nos últimos anos, no último ano especialmente, ano e meio, um investimento maior das administradoras de consórcio que atuam com motocicleta, especialmente as ligadas aos nossos fabricantes, fazendo um movimento de campanha televisiva, de mídia, né, de uma campanha expansionista de venda de cotas, e esse crescimento da venda de cotas de consórcio reverteu, né, a tendência de queda da carteira de clientes de consórcio, e essa reversão da queda, ou seja, voltamos a crescer de novo, né, tem contribuído para aumentar as contemplações, e aumento das contemplações traduzindo em aumento de entrega de motocicleta 0 km através dessa modalidade, né. Esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento foi exatamente um movimento de expansão do crédito, especialmente dos bancos, que já tiveram uma participação muito grande, né, uma fatia grande das vendas financiadas. Por exemplo, se a gente vê o Bradesco, que em 2011 a gente vendeu quase 2 milhões de unidades, 1 milhão foi através da venda financiada. O Bradesco tinha naquela época 40%, quase 50% do volume financiado. Estão falando de 400 mil motos praticamente só no banco. Então hoje, o volume de financiamento é em torno de 350 mil, o Bradesco financia, eu estou falando do Bradesco porque é um dos maiores bancos, né, brasileiros, financia 10%, 12% desse volume. E o que a gente vê agora, né, movimento nas redes de concessionárias, é uma procura maior, né, dos grandes bancos com os nossos clientes, né, procurando financiar mais motocicleta. Então, esse movimento, né, de oferta de crédito para o segmento motocicleta tem se traduzido em também mais motocicletas vendidas através do financiamento bancário. Então, esses dois movimentos, um do crescimento da modalidade de consórcio e o outro do crédito, né, que tem promovido esse crescimento, né? Evidentemente que esses dois fatores isolados, né, não seriam suficientes se o próprio consumidor, né, não tivesse disposto a comprar uma motocicleta. Então, o que a gente viu é que hoje a frota de motocicleta, que corresponde a mais ou menos 1/4 da frota total de veículos no Brasil, ela é bastante substancial. E que essa queda de volume de vendas de motos 0 km nos últimos anos foi justamente motivada pelo estreitamento da renda desses clientes, né, que são clientes, na grande maioria. Se a gente olhar as motocicletas de até 160 cilindradas, estamos falando de clientes com uma renda de até 3 salários mínimos. É uma renda realmente bastante estreita. E essa expectativa de um horizonte mais favorável é que mobilizou esses clientes a aumentar. Porque, quer queira, quer não, a motocicleta, se a gente sair um pouquinho aqui dos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo aqui na capital, a gente vê muita notícia que tem, vamos falar, se a gente olhar no Brasil, é o que mais tem metrô, ônibus, trem,
mas o transporte público existe e não é suficiente para atender, né, o mercado, toda a demanda que há. E as cidades médias e pequenas, isso é pior ainda. Então, a motocicleta, ela é de fato o único produto, né, acessível para grande parte da população brasileira. A gente está falando acessibilidade, a começar pelo valor, né, depois pela manutenção e também do consumo de combustível. São 3 fatores que estão muito próximos da realidade brasileira. Então, o que a gente viu era uma demanda represada desse mercado. E com a chegada desse horizonte mais positivo, essa demanda, parte dela está começando a se liberar. É por isso que a gente falou agora há pouco, né? Se as reformas necessárias para o nosso país forem implementadas para o país voltar a crescer, certamente a gente, nessa esteira do crescimento, vai ser um segmento que vai crescer de uma forma até maior do que o restante do país. Mas é preciso que essas reformas elas contemplem, né, algum aumento de poder de ganho para a população de baixa renda, né, porque essencialmente é a população que compra os produtos de baixa cilindrada que dão volume para o nosso negócio. Temos mais alguma de Manaus? Sim. O Mike Farias, da TV Globo, pergunta por que a região norte teve um desempenho inferior ao nordeste. A gente teve é difícil de responder essa questão, porque a gente tem vários problemas. Teve problema de distribuição, por período, né, acesso às concessionárias, né, pelas estradas. A gente só tem o Rio, né, que abastece a região norte, Belém. Manaus foi bem, né, porque está perto aí, onde os nossos fabricantes estão. Mas as outras regiões a gente teve algum problema, né, do acesso na distribuição. Mas o que a gente vê é que a informalidade, né, dessa região, o emprego, os informais é muito alta, e o diferente, né, do que os indicadores de inadimplência que a gente tem visto no restante do país, essa questão da informalidade nessa região tem gerado, né, um indicador maior, né, mais o risco, né, pela concessão de crédito que a gente tem ouvido dos agentes bancários tem sido maior em função do nível de inadimplência um pouco mais elevado em algumas praças importantes nessa região. O que a gente tem visto é uma remodelagem, né? Os bancos têm procurado achar uma modelagem de concessão de crédito que atenda à característica dessa região. Mas a procura e a demanda, eu acho que ainda continua no mesmo patamar que outras regiões. A gente só precisa achar uma maneira, né, de chegar, né, de criar uma modelagem de concessão de crédito que seja mais próximo da realidade dos consumidores dessa região. Ok, vamos lá. Oi, Arthur Caldeira, da Infomoto. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, na verdade. Primeiro, Marcos, você falou bastante sobre as reformas que precisam ser feitas de um modo geral, né? Mas até recentemente ainda existia um pouco da insegurança sobre o que o novo governo faria em relação à Zona Franca de Manaus, em função de algumas declarações desencontradas do ministro da Economia e do próprio superintendente. Parece que agora em março já sinalizaram que não devem mudar as regras da Zona Franca de Manaus e os incentivos fiscais às indústrias lá instaladas, e isso interessa muito à indústria de motos, como você mesmo disse, o Parque Fabril do PIN. Mas o Alfredo Menezes, se eu não me engano, superintendente do Polo Industrial de Manaus, sinalizou que deve haver mudança no PPB. Eu queria saber se vocês sabem quais são essas mudanças e como isso pode afetar a indústria de motocicletas, né? Se o novo governo sempre vem a ideia de simplificar as coisas, e as indústrias hoje lá instaladas têm uma produção bastante
verticalizado, investiram bastante para isso, e aí simplesmente abrir essa concorrência, se isso pode prejudicar vocês. A segunda pergunta, acho que é mais sobre o Salão das Rodas, que vocês falaram sobre isso, e aí no começo do ano acho que houve um certo ruído aí, né? Porque a Abraciclo anunciou em uma semana a renovação do contrato com a RIT, e nas semanas seguintes alguns associados, que teoricamente, a meu entender, teriam assinado essa renovação, anunciaram que não vão participar do Salão das Rodas desse ano, né? Queria saber qual a posição da associação em relação a isso. Obrigado. Ok, então começando pela segunda, a nossa posição ela continua sendo, né, e nunca deixou de ser, a de total envolvimento, né, com o maior evento do segmento do motociclismo no país, que é o Salão de 2 Horas. Alguns fabricantes, associados nossos, né, que decidiram cada um com a sua razão. Aliás, se vocês quiserem depois ter mais detalhes, pelo menos foi atualmente difundido, né, de cada uma das marcas, eles estão aqui presentes, vocês podem esclarecer com eles suas razões particulares, né, de não participar. Mas o envolvimento da nossa entidade, né, é total, né, com o evento, e assim como acontece todo ano, a gente sempre procura superar o ano anterior. A gente sabe que uma marca que não participa já é um prejuízo grande, para o consumidor, né, principalmente, né, para a sociedade brasileira. Então, quanto mais marcas não participam, quer dizer, o prejuízo aumentando. Mas, independente disso, né, quem decidiu participar com o nosso apoio, nós vamos fazer de tudo, né, para levar para a sociedade novidades e que o salão seja um evento bem sucedido. Em relação à Suframa, assim, um novo governo, né, tudo novo, tem muita coisa para acontecer, e uma das mentalidades, né, do governo é uma mentalidade liberalista, né, de atuar de uma forma na economia brasileira de uma forma mais sem barreiras, né, mais liberal, e talvez nesse contexto a Zona Franca esteja sob discussão. Mas a gente está bastante seguro, né, de que esse modelo é um modelo importante para o país. Aliás, a GV, né, a FGV, desenvolveu um estudo, né, sobre Zona Franca de Manaus, que está sendo aos poucos apresentada, né, aos órgãos públicos, justamente demonstrando que ela foi muito mais positiva, né, do que sobre o olhar, né, da concessão tributária. Muitas vezes tem uma visão limitada e distorcida. Então, ela nesse estudo incorpora outros fatores que são importantes para o nosso país, que são importantes para a preservação da floresta amazônica. Então, nesse contexto, a Abraciclo, né, e os órgãos, os outros associados, as outras instituições de Manaus estão atuando para a divulgação desse material, em conjunto com a Abraciclo. Então, de forma que os nossos fabricantes estão confiantes, né, na continuidade do modelo, de como ele está. Em relação aos PPBs, a Suframa, né, que regulamenta, o Supremo da Suframa, que também está assumindo agora recentemente, ela é natural, né, se a revisão do PPB, dos modos operantes, das limitações, isso é uma coisa muito natural e que certamente a indústria será ouvida e haverá. Mas ainda não foi sinalizado qual a direção? Não temos. Alguma coisa para abril? Não temos, ele talvez tenha feito um comentário de ordem geral, né, porque cada segmento da produção tem seu PPB específico. Né? Nem sei se isso vai atingir moto. Eu perguntei porque a declaração realmente foi de um modo geral. Vamos revisar os PPBs. É natural, acho que faz parte do processo, né, da Suframa, que é o responsável pelo Polo Industrial de Manaus, constantemente rever os PPBs. Acho que
muito justo que você faça isso. Só complementando, é muito comum ter atualizações dos PPPs, e o setor de duas rodas, no momento, tem 2 pedidos de alteração de PPP, um envolvendo motocicletas, que já tem um bom tempo, muitos meses, e o mais recente, do final do ano, novembro, é de revisão do PPP de ciclo elétrico, o que envolve todos os veículos elétricos de 2 rodas. E o que o coronel Menezes declarou, que eu me lembre bem, é que ele vai trabalhar no sentido de agilizar a liberação dos PPPs. Porque o PPP, na verdade, ele nasce da indústria. Ela que propõe uma atualização em função daquilo que está acontecendo no mercado e sobretudo, aquilo que ela pretende fazer olhando para a frente. Então, todos os setores pedem constantemente atualizações do PPP. Então, a posição do que o coronel manifestou é extremamente positiva, não só para o setor de 2 rodas, como para todos os setores que estão lá no Polo Industrial de Manaus. É muito bem-vinda. Bom dia, presidente. Hélio Oliveira, do blog Transporte e Mobilidade. Ontem foi aprovada aqui no país o uso regulamentado do patinete em Vitória. Vitória no Espírito Santo saiu na frente. Como é que está o entendimento? Porque esse novo modal que está absorvendo as principais capitais passa por um processo também de regulamentação, né? Tem que ter uso de capacete e tal. Como que está a relação com a Abraciclo do uso da regulamentação do patinete como forma de estar participando da integração de transporte nas grandes cidades? Boa pergunta. Esse é um segmento que vem, a gente tem visto, né, ampliar nas grandes cidades, mas até o momento nenhum órgão público nos procurou, né, para auxiliar na questão da mobilidade. Eu quero crer que a questão da mobilidade certamente é uma questão mais atual, né, que deve ter uma discussão mais ampla, inclusive o próprio segmento de bicicletas, né, que a gente atua, né, que de alguma maneira tem uma maneira, né, adequada, né, de se locomover, mas o que a gente vê na prática muita gente usando de forma inadequada. Acho que talvez o nosso país tenha regulamentações, né, mas tem pouco poder, né, de fiscalização. Então, o que a gente precisa é emprestar, né, para os órgãos públicos. A gente tem procurado se aproximar dos principais órgãos, né, como o Fenatran, que é o órgão que regula o trânsito brasileiro, no sentido de dar apoio, né, ao que está ao nosso alcance e contribuir, né, com informações para ajudar o poder público a tomar a melhor decisão em relação à mobilidade no trânsito brasileiro. E aí a gente está falando de vários aspectos, né? Certamente esse é um dos que nos preocupa bastante, né? Embora não seja, não temos associados, né? Nossos associados não produzem o patinete, mas quer queira que não, é um veículo de 2 rodas que está sendo utilizado amplamente em várias cidades, né? Mas é importante que tenha um movimento de regulamentação e que a gente, dando o conhecimento que a gente tem adquirido tanto na motocicleta como na bicicleta, certamente poderemos contribuir, né, para os órgãos públicos a regulamentarem esse tipo de veículo também. Temos também mais uma pergunta vinda de Manaus. Por favor, Rafaela. O Antônio Parente, do Jornal do Comércio, pergunta qual o principal fator que contribui para o otimismo para o polo de 2 rodas na produção e nas vendas. O principal fator é isso que a gente falou, né? A expectativa, uma visão positiva do consumidor final, de alguma forma, com a queda do mercado de 2 milhões para 1 milhão, gerou alguma demanda reprimida, né? E com
essa é a visão mais positiva do mercado. Esses clientes, ou parte deles, estão procurando, né, o nosso produto. 70% é venda parcelada, ou consórcio de financiamento, eles têm crescido nesse mercado na venda de cota de consórcio e também no aumento do crédito, que coincidiu, né, esse aumento de demanda do consumidor com o aumento da oferta de crédito por parte dos agentes financeiros. Então, essa coincidência de fatores é que tem mobilizado o mercado de motocicletas para cima. A Stephanie, do Diário do Amazonas, faz algumas perguntas. A primeira é: quando o setor vai conseguir recuperar a produção anterior à crise? Fala sobre empregos, se o crescimento da produção pode gerar em breve novas contratações na indústria de motocicletas, quantos empregos poderia gerar, e caso a Braciclo não saiba ainda como prever, o que dificulta o surgimento de novos postos no PIN. Qual que é a primeira mesmo? Quando o setor vai conseguir recuperar a produção anterior à crise? No auge da produção, como a gente falou que mostrou aqui no gráfico que a produção já chegou a um pouco mais de 2 milhões de unidades, a gente empregava lá na indústria em torno de 20 mil funcionários diretos, né? Somente na indústria. Hoje a gente está por volta de 12 mil. Então, a possibilidade de avançar é bastante significativa. A gente não espera que esse patamar de 2 milhões ele venha no curto prazo, não. Se voltarmos a crescer 10% ao ano, por exemplo, ou algo em torno de 5 a 10, anos seguidos, contínuos de crescimento, que isso também é pouco provável que aconteça, mas digamos que a gente tem um crescimento médio de 5%, a gente vai demorar pouco mais de 10 anos, né, para voltar ao patamar de 2 milhões. Então, óbvio, se chegar em 5, a gente vai ficar bastante feliz, mas o ritmo do mercado, a gente acredita que não vai ser mais acelerado, né? Esse crescimento acelerado que teve, que a gente pulou aí de 1 milhão em 2004, né, para em 5 anos depois, né, a gente está no patamar, 4 anos, né, praticamente depois, mais que dobrado o tamanho. Então, esse crescimento em larga escala, a gente não tem expectativa de que vai acontecer. Então, nossa expectativa é voltar a um crescimento mais gradativo e, quem sabe, em 10 anos voltar a ocupar a capacidade dos sócios de 2 milhões de unidades. Ela pergunta se o crescimento da produção pode gerar em breve novas contratações na indústria de moto. E quantos empregos? Isso já está acontecendo, né? A gente já relatou que era um pouco menos de 12 mil, agora é um pouco mais de 12 mil funcionários, e o relato que a gente tem ouvido é que com essa retomada do mercado do trimestre, novos postos de trabalho já foram abertos. A gente não trouxe a informação aqui, porque quem consolida os dados do setor é a própria Suframa, e a Suframa ainda não disponibilizou os dados, sequer ainda do fechamento de 2018. A última reunião que nós tivemos juntos, a gente trouxe de outubro do ano passado, e o último dado que tem atualizado é de novembro. Então a gente espera que na próxima reunião que nós tivemos aqui juntos novamente, a gente tenha esse dado mais atualizado, mas a notícia boa é que, concretamente, o número de postos de trabalho já tem apresentado registro de crescimento. Bom dia, presidente, a todos. Kleber, da editora Grips. Tem uma pergunta referente ao parque industrial. A Anfávia colocou na última reunião dela que o parque dela hoje é de produção até de 5 milhões de carros ano. Produziu em torno de 2 milhões e 600 mil carros. Como é que está esse parque hoje de motocicleta de vocês? Até que ponto? Tudo bem que já chegou a 2 milhões. Eu quero saber, pode chegar a 5 também, o parque já instalado? Não, na verdade não. Vocês podem ver aqui, como a gente falou agora há pouco, o crescimento foi bastante vertiginoso, né, de 2004 para 2008, por exemplo. Nesses 5 anos, a indústria
saiu correndo atrás do mercado, né? O mercado ia aquecendo e a indústria se esforçando para atender essa demanda. Então, de forma que não existia uma capacidade instalada de 2 milhões, ela foi construída, né, justamente nesse período de bonança. Depois a gente teve aquela crise financeira norte-americana, né, com a quebra do Lehman Brothers, que criou aquele dente em 2009 e voltamos a crescer de novo 10 e 11. Esse 10 e 11, esse crescimento, ele veio na esteira da ocupação daquela capacidade que foi criada até 2008. Então, a gente não tem uma capacidade mais ociosa do que esse patamar de 2 milhões. 2 milhões seria o limite hoje. Lembrando que hoje a gente não conseguiria produzir 2 milhões se quiser. Se quiser, a capacidade ela existe, mas ela precisa ser reativada, né? Alguns prédios estão desativados, máquinas, etc. Então, ela iria requerer novos investimentos para voltar a produzir nesse patamar. Mas, em termos de capacidade instalada, o limite é esse que está aí. Só lembrando que, recentemente, uma associada da Braciclo anunciou um investimento de 500 milhões em Manaus, justamente para aumentar a produtividade de sua fábrica, que já é bastante grande, é a maior que temos lá em Manaus. Temos mais perguntas de Manaus? Não? Aqui de São Paulo também temos mais perguntas? Não? Então, nós vamos encerrar por aqui, lembrando que estamos à disposição também, após o término dos trabalhos, por algum complemento que vocês queiram fazer. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado aos jornalistas que estão presentes, a filial Braciclo em Manaus. Esperamos encontrá-los em breve, certamente no começo de julho. Estaremos presentes aí, ao vivo, pessoalmente, para fazermos a coletiva e também confraternizarmos com todos vocês. Os daqui de São Paulo também, que sempre estão nos prestigiando, muito obrigado mais uma vez pela participação. E, como eu disse antes, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado.